Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Então, estamos aqui no assunto 10, né? Eu já não lembro mais se é 10, se é 9, se é 11. Eu já me perdi nos assuntos, mas eu acho que é o 10. O tema da aula de hoje será solução tampão. Qual que é o objetivo da nossa aulinha, né? Entender o mecanismo de funcionamento de um tampão, ok? Muito bom. Então vamos lá. Para a gente cumprir adequadamente nosso objetivo, primeiramente a gente vai fazer uma breve definição do que é uma solução tampão. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a tal da ação tampão. Vamos demonstrar a constituição e o mecanismo de ação de um tampão. Depois vamos falar um pouquinho da importância do efeito tampão, tá? No quinto momento, a gente vai deduzir uma fórmula, é muito importante para a gente conseguir prever o pH, né? Na verdade, essa fórmula, ela correlaciona pH e as concentrações do ácido e da base conjugada do tampão, né? Então, a partir de determinadas concentrações que eu tenho no meu ácido e na minha base conjugada, eu consigo prever qual vai ser o pH desse tampão. Isso me permite preparar um tampão, né, que é o item 6. Então essa fórmula que a gente vai deduzir aqui no quinto momento vai ser muito útil para a gente conseguir preparar um tampão no laboratório, né? Depois, em sétimo lugar, nós vamos prever, né, vamos brincar de prever como é que um tampão atua e quando se adiciona um ácido uma base, né? Então nós vamos conseguir prever o pH de soluções a partir da adição de ácido e base e como é que o tampão atua, né? Para minimizar o efeito de um ácido e de uma base. E no meio do caminho todo a gente vai resolver muitos exercícios. Se eu não estou enganado, tem quase 30 exercícios para esse assunto, tá? Tem bastante coisa aqui pra gente ver. Beleza? Então vamos lá pro item 1. Vamos lá pra nossa folhinha. Vem com o tio que você passa de ano. Olha lá. Item 1. Definição. O que é um tampão, gente? O que é uma solução tampão, né? Bom, primeiramente eu vou falar um pouquinho desse termo que talvez não seja dos mais adequados. A palavra tampão vem do inglês buffer, tá? E essa palavrinha ela pode significar três coisas principais, né? Tampão, que me remete a uma tampa de panela, né? Então, quando você fala assim, solução tampão, eu fico imaginando uma tampa grande, né? Então, a palavra buffer do inglês pode significar tampão, pode significar amortecedor e pode significar para-choque. Bom, a tradução de buffer para o contexto dessa tal solução tampão seria mais adequado usar a palavra amortecedor, né? Então, solução amortecedora, porque é mais ou menos isso que um tampão faz. Uma solução tampão, né, ela amortece o efeito da adição de uma base ou de um ácido num determinado meio. Então, tá aqui, ó. Eu vou precisar fazer uma reação química dentro desse becker. E essa reação ela precisa ser feita dentro de um pH muito específico e eu não posso ter variação de pH aqui dentro. Só que eu vou adicionar várias coisas aqui. Coisas que podem alterar esse pH. Então o que é que eu faço? Eu tampono a solução, né? Eu jogo aqui nesse meu meio reacional. Eu jogo aqui uma solução tampão, né? Eu tampono o meu meio.
o que eu estou fazendo quando eu tampono o meu meio? Eu estou jogando uma solução amortecedora do efeito de se jogar um ácido ou uma base, né? E aí eu mantenho o pH do meio sempre estável, tá? Então, estamos aqui tentando definir o que é uma solução tampão. Vamos dar uma definição, né? Solução tampão é o que, gente? É aquela solução, né, que é resistente à adição de um ácido ou uma base. Tá ok, gente? Então vamos lá para o item 2, né? Vamos lá para o item 2. Aqui eu gostaria de mostrar na folhinha, né? Na folhinha não, no slide. Item 2. O que é a ação tampão? Bom, se nós tivéssemos no meio, não no meio, né, no ensino remoto, mas no ensino presencial, eu ia demonstrar a ação tampão na sala de aula por meio de um experimento. Aliás, você pode no ensino médio demonstrar esse experimento para que o aluno consiga entender a formulação de um comprimido antiácido, né? Então, vamos lá, vai. Eu não ia falar disso, mas eu vou falar. Item 2. O que é a ação tampão? Bom, eu gosto muito de demonstrar a ação tampão por meio de uma experiência onde a gente pega o comprimidinho, né, a cartelinha do comprimidinho de Sonrisal, né? Então, quando você pega a cartelinha de Sonrisal e você olha lá a formulação, né, a receitinha, quais são os componentes do comprimido, você vai ver, se eu não estou enganado, tá? Você tem carbonato, carbonato de sódio, acho, tá? E o íon bicarbonato, ok? Então, a gente começa a problematizar, né? Isso aqui é um par tampão. Isso aqui é um par tampão, né? É um par. O que é um par tampão? Toda vez que eu tenho um par conjugado que vem de íons fracos, né? Eu tenho um par tampão que tampona a minha solução. E aí, o tio ia utilizar um indicador de pH do meio, né? O tio ia utilizar extrato de repolho roxo, que eu mandei um experimento para vocês aí semana passada, vocês devem ter visto, né? O repolho roxo, se você pega lá em pHs ácidos, ele tem uma coloração avermelhada, vermelho. À medida que vai aumentando o pH, ele vai chegando perto do roxo. Aqui vai ficando mais ácido, não, o vermelho é bem lá no ácido, 0, 1, 2, 3, os tons de vermelho variam muito pouco. Aí vai chegando para o roxo, perto do neutro, e depois vai azulando, né? Esverdeando, à medida que vai aumentando o pH, até chegar no amarelo. Com diferentes tons aqui, ó, na escala de pH, desde 0 até 14. Tá? Então você pode usar o extrato de repolho roxo para medir o pH. Aqui o roxo está perto do 7, né? Você tem vários tons de vermelho, mas não é muito também, não dá para diferenciar, por exemplo, o pH 1 do 2, né? Essa escala a partir do repolho roxo ela é meio limitada, né? Muito bem, aí é muito interessante porque você pega, por exemplo, o comprimidinho de bicarbonato,
joga num copo com água e coloca algumas gotinhas de extrato de repolho roxo. Você vai ver que esse copo vai ficar com pH, né, por meio do extrato de repolho roxo, ele vai ficar com uma coloração bem próxima ali do roxo, indicando que o pH do meio está ali próximo de 7 ali, ó, 7, 6, 8, né, ali, tá ali próximo do neutro, isso que importa. E aí você vem aqui e joga gotinhas de, né, muitas gotas de HCl e muitas gotas de NaOH, você percebe que a cor não muda. A cor não muda. Então, esse par tampão está cumprindo o seu papel, né? É isso que o Sonrisal faz lá dentro do seu estômago quando você está com azia, né? Quando você está com azia, quer dizer que o pH lá do teu estômago está lá embaixo, está aqui, ó, perto do zero. Aí quando você joga esse comprimidinho aqui, ó, dentro do seu estômago, ele vem, pum, faz o pH do teu estômago pular para frente, né? Pular ali para perto do 7, tá? Por isso que é imediato. Eu não sei se vocês já tomaram antiácido. Nossa senhora, parece um milagre de Deus, né? Meu Deus, quando eu tomo antiácido, é raro eu ter azia, é muito raro, né? Graças a Deus não tem nada, né? Não tem dor de cabeça, não tem dor de estômago, não tem dor de ouvido, não tem nada. Então, mas as poucas vezes que eu tive azia, né, eu tomo antiácido, aquela propaganda que diz que em 6 segundos tira a dor, tira mesmo, pelo menos para mim funciona. Parece milagroso, porque o pH pula daqui para cá, né? Então é isso que a gente vai ver daqui a pouco, como é que essas coisas funcionam de uma maneira milagrosa, né? Então, o par tampão, ele suaviza a adição de ácido e de base forte, né? Ele traz ali uma resistência da minha solução à adição de ácido e base. Vamos ver como é que isso daqui se dá de uma maneira prática. Olha lá, ó. Então olha só, eu fiz uma experiência, estou propondo aqui uma experiência muito simples, tá? Ó, eu peguei 1 litro de água pura, ok? 1 litro, tem pH por volta de 7, ok? Se eu adicionar 0,001 mols de HCl, ó, 1 mol de HCl tem 35,5 gramas, quer dizer, 36,5 gramas, né? Divide isso por 10, 100 mil, divide isso por 1000, ou seja, uma massa muito pequenininha de HCl. 36,5 dividido por 1000 é a massa de HCl que eu jogo aqui, ó. Se eu jogar essa massa de HCl puro aqui, olha só o que vai acontecer com o pH da água. Vai pular de 7 para 3. Olha, ela vai cair em 4 unidades. Então vai aumentar a minha acidez em 10, 100, 10 mil vezes. A minha água vai ficar 10 mil vezes mais ácida. Ok? Muito bem. Se eu fizer a mesma experiência com a água, só que adicionar a mesma quantidade de mols de soda cáustica, tá? Essa continha eu não vou ficar explicitando aqui não. Depois, se você quiser, você faz em casa. Nós já aprendemos a fazer isso aqui, tá? Depois você faz em casa, você chega nesse pH. Se eu fizer essa mesma brincadeira jogando soda cáustica, a mesma quantidade, 0,001 mols de soda cáustica, o pH pula de 7 para 11, ou seja, também aumenta em 4 unidades, né? Muito bem. Agora, a experiência que eu vou fazer aqui embaixo, que eu vou demonstrar aqui embaixo, é com soluções tamponadas. Não vai ser mais com água pura, onde eu vou adicionar ácido e base. Vai ser com solução tamponada. Vamos ver? Olha lá.
se eu pegar 1 litro de solução tampão, tá? E aí essa solução tamponada, ela foi tamponada no pH 4,8, tá? Ok? Daqui a pouco eu vou falar sobre a constituição, como é que eu preparo um tampão, como é que essa constituição, por enquanto você não precisa saber isso aqui não. O que eu quero que você entenda é a importância da ação tampão, né? Como é que ela é fundamental. Mas olha só, aqui embaixo eu vou fazer a mesma experiência que aqui em cima, ó. Eu peguei uma solução tamponada, só que eu quis tamponar ela a pH 4,8. Eu podia ter tamponado a pH 7, tá? Mas eu quis tamponar a pH 4,8. Aí eu vou jogar 0,001 mols de HCl, igual eu fiz aqui em cima. Quando eu jogo 0,001 mols de HCl aqui em cima, o que aconteceu com o pH? Ele caiu em 4 unidades. Olha, quando eu jogo essa mesma quantidade de HCl aqui, o pH caiu em 0,1 unidade, gente. Olha, isso aqui é ação tampão acontecendo, parece um milagre, né? Mas não é, nós vamos aprender com o tempo, devagarinho. Nessa semana nós vamos aprender a calcular e a prever isso, né? Como é que o tampão funciona. Tudo bem? Então é muito legal isso aqui, né? O pH da solução final é 4,7, quer dizer, caiu só em 0,1 unidade. Se eu faço a mesma experiência com soda cáustica, jogando 0,001 mols de soda cáustica, a minha solução tamponada, que estava em 4,8 unidades de pH, foi para 4,9. Né? Ao invés de subir 4 unidades, subiu 0,1 unidade. Então olha só que legal o efeito, né? A ação tampão é muito poderosa, né? Entendeu o porquê a palavra amortecedor, né? Solução tampão, na verdade, é uma solução amortecedora do efeito da adição de um ácido ou de uma base forte. Ok? Muito bem. Então, o efeito tampão é a resistência que uma solução tem à variação brusca de pH quando adicionadas pequenas quantidades de ácidos ou bases. Essa solução, que tem resistência à variação de pH, é conhecida como solução tampão. Certo? Bom, vamos lá para o item 3. Vamos falar agora sobre a constituição e mecanismo da ação tampão, tá? Nós vamos entender o mecanismo da ação tampão devagarinho. O que eu quero agora é principalmente que você entenda a constituição de um tampão, tá? Devagarinho a gente vai entendendo o mecanismo de ação tampão, mas a gente já dá para entender o mecanismo, mas vamos lá. O principal agora é que você entenda a constituição. Então, item 3. Constituição e mecanismo da ação tampão. Bom, o que é, né? Como é que eu preparo? Qual que é a constituição de um tampão? Toda vez que eu tiver um ácido fraco misturado com a sua base conjugada, eu tenho uma solução tampão. Eu tenho uma solução amortecedora para um ácido que vem de fora ou uma base que vem de fora. Então, como é que eu preparo uma solução tampão? Sempre eu misturo, ou quase sempre, eu misturo um ácido fraco com a sua respectiva base conjugada. Professor, não entendi. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, o ácido acético, HAC, tá? Eu vou simplificar a representação do íon acetato, né? Muito bem. O ácido acético, quando eu jogo ele em água, ele forma o que, gente? Ele vai se dissociar, né? Ele vai formar H+, vamos representar assim que é mais bonitinho, é mais fácil.
Ou podemos colocar H3O+, né? Ele vai protonar a água, né? Então ele vai formar H3O+, mais o íon acetato. Tudo bem? Vamos classificar todo mundo aqui conforme Bronsted-Lowry? Então vamos lá. Como é ele que está protonando, ele é o meu ácido. Ó. Tudo bem? O meu íon acetato é a minha base conjugada. Certo? Vamos olhar só para esses dois aqui. Muito bem. Se eu misturar, então, o íon acetato é a base conjugada do ácido acético. Se eu misturar essas substâncias dentro de um copo com água, eu tenho uma solução tampão. Né? Então, se eu, peguei aqui, um copo com água, eu misturei aqui, eu pus 1 mol de ácido acético e joguei aqui 1 mol de acetato de sódio. Nesse momento eu acabei de preparar uma solução tampão. Por que eu preparei uma solução tampão? Porque eu tenho um ácido e a sua respectiva base conjugada. O íon acetato é a base conjugada do ácido acético, certo? Então eu tenho aqui uma solução tampão. Muito bem, vamos refletir um pouco a respeito de uma solução tampão, mas vamos pensar no caso contrário, né? Por que um ácido forte e a sua base conjugada nunca pode ser uma solução tampão? Por causa do seguinte, aqui, vamos pensar no HCl, né? Olha lá, o HCl, quando eu jogo ele em água, o que vai acontecer? Ele vai protonar a água. Então, vou formar H3O+, e Cl-, certo? Muito bem. Esse aqui é o meu ácido. Essa daqui é a minha base conjugada. Ok? Essa daqui, a água está funcionando como base e esse daqui é o meu ácido conjugado. Mas o foco não é a água, né? E sim o que eu estou jogando nela. Tudo bem? Por que o par conjugado ácido forte, base forte, então esse ácido dele é forte. A base conjugada, no caso, ela é muito fraca. Lembra daquela tabelinha de forças que eu te falei, que eu falei para vocês? Então, toda vez que eu tenho um ácido forte, o que significa um ácido forte? Significa que essa reação aqui é altamente deslocada para lá. Esse HCl não costuma ficar em estado molecular, né? Ele se rompe, gera íons H3O+, e íons Cl-. Por que eu digo que essa base é muito fraquinha? Porque ela é quase desprezível como base, porque essa reação nesse sentido, ela não acontece praticamente, né? Por efeito prático, ela não acontece. Então, raramente esse camarada vai protonar o Cl- e o Cl- vai ficar no estado molecular. O que são ácidos fortes? São ácidos que não tendem a ficar no estado molecular. Eles ficam, né? A base, sim, ela fica no estado iônico aqui, né? Então, o ácido forte, ele se rompe formando mais íons. O que é um ácido forte? É um ácido que, quando eu jogo em água, ele conduz bastante eletricidade. Por que ele conduz bastante eletricidade? Porque ele forma muitos íons. Porque ele tende a ficar nesse estado iônico e não no estado molecular. Se eu pudesse ver um copo com água, com HCl lá dentro, eu ia ver isso muito, a água muito, mas isso aqui quase nada. Né? Num copo com água, talvez uma molécula disso daqui. Quantas moléculas tem lá? Nossa! Né? Percebe? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque o ácido forte, né, quando eu olho para um copo com água, né, e eu penso no ácido dissolvido lá dentro, eu vou ter o quê? Eu vou ter o Cl-, que é uma base conjugada fraca.
né? E eu não vou ter mais nada. Então, quando chega, por exemplo, um ácido HCN, eu jogo o HCN aqui, ó, ele vai alterar o pH do meio. Eu não tenho nada para amortecer. Agora, olha só o que acontece quando eu tenho um ácido fraco e a sua base conjugada. O que acontece, gente? Por que quando eu tenho um ácido fraco diluído em água, não é isso? Olha lá. Quando eu tenho num copo, eu jogo aqui, ó, 1 mol de ácido acético e eu jogo 1 mol de acetato de sódio, o que acontece? Vamos pegar o ácido acético quando eu jogo ele em água, 1 mol dele em água, certo? O que vai acontecer? Vamos olhar para essa reação aqui, a constante de equilíbrio é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Quer dizer que esse ácido é fraco, né? Tem pouco H3O+ formado e pouco íon acetato formado. Por quê? Porque esse ácido é fraco, ele tende a ficar no estado molecular. Então, quando eu olho para essa solução tampão que eu preparei, que tem 1 mol de ácido acético e 1 mol de acetato de sódio, eu vejo, ó, eu não joguei acetato de sódio ainda, eu só joguei ácido acético. O que eu consigo ver aqui, ó? Eu consigo ver muito ácido acético no estado molecular, porque pouco dele se decompõe, ó, a constante de equilíbrio, o Ka não é concentração de H3O+, vezes concentração de acetato, dividido pela concentração de HAC. Não é isso? Se o Ka é pequeno, quer dizer que essa concentração é pequena e essa é pequena. Quer dizer que houve pouca ionização. E essa daqui é muito grande, ó. Então, o Ka pequenininho está me dizendo que eu tenho muito desse cara e pouco desse e pouco desse. Só que aí é que tá, né? Então, o que eu tenho quando eu dissolvo o ácido acético em água? Eu tenho o ácido no estado molecular. Ali, né? Aí, e o íon acetato quase nada. Aí quando eu jogo 1 mol de acetato de sódio, o acetato de sódio é um sal que se dissocia plenamente. Então, eu vou ter o que? O íon acetato aqui, ó, dissolvido. Então, eu vou ter um ácido, né, no estado molecular e a sua base conjugada no estado iônico. Aí, gente, olha só que legal. Quando eu jogo NaOH aqui, soda cáustica forte, o que acontece? O meu ácido vem e neutraliza a hidroxila. Ó. Esse H+ daqui, ó, vem e neutraliza a hidroxila. Quando eu jogo um ácido forte, ó, um ácido que libera muito H+ forte, o íon acetato neutraliza, né, reage com o H+, formando ácido acético, que dissocia muito pouco, que vai gerar pouquíssimo H3O+. Olha o efeito tampão, gente, olha só que legal. Eu tenho aqui dentro um ácido e uma base que são fracos, né, vamos dizer assim, e que convivem muito bem juntos, sem um consumir o outro. Se eu tivesse jogado um ácido forte e uma base forte, o que um faz com o outro? Um neutraliza o outro. A reação é muito violenta, inclusive, né? Se eu pegar no laboratório, jogo uma soda cáustica bem concentrada com ácido clorídrico muito concentrado, putz, explode tudo na minha cara. Não faz isso não, pelo amor de Deus, tá? Por quê? Porque a reação é violenta, eles não convivem no mesmo ambiente, né? A moderação é o segredo da convivência, né? Em tudo, né? Então, ácido forte e base forte dentro do mesmo recipiente não dá liga, eles se consomem, se neutralizam, né? Quando eu tenho um ácido fraco
e a sua respectiva base conjugada, eu tenho ali convivendo dentro de um mesmo meio um ácido e uma base, né, dentro de um determinado pH. Quando eu jogo um ácido forte de fora, a base conjugada reage com ele, transformando ele num ácido fraco que ioniza muito pouco. Então o efeito líquido do número de H+, que fica sobrando na solução é pequeno, diminui, né, bastante. Então eu jogo, sei lá, para cada 1000 moléculas de ácido, 999 o acetato, né, neutraliza e joga para o estado molecular o ácido acético, né? Só uma é que vira H+, né? Tô fazendo com números fictícios, é só para você entender, né? Por outro lado, quando eu jogo o NaOH, essa hidroxila é neutralizada por esse H+, que estava junto do íon acetato, né? Então é esse o jogo da ação tampão, gente. A hidroxila que é jogada, ela é transformada em água, tá? Todo mundo conseguiu compreender mais ou menos aqui a ação tampão? Tá dando 32 minutos, eu vou parar o vídeo e a gente continua daqui, tá? Beijo, beijo.